palestra de hoje vai ser sobre estilo de vida e longevidade saudável. Eu sou o Dr. Matheus Basso, sou o primeiro tenente na primeira junta da Polícia Militar e eu tenho duas especializações. Uma é nutrologia e a outra é medicina funcional. É uma especialização no Brasil que ela foi recentemente reconhecida, mas é uma especialização já bem antiga nos Estados Unidos e na Europa. Então, os assuntos que essa medicina funcional trata são assuntos um pouco polêmicos a respeito de hábitos que nós temos tradicionais na nossa vida. Então, coisas que eu vou falar aqui hoje para vocês, elas vão parecer um pouco difíceis, talvez, de entender agora, mas são hábitos que foram retirados do nosso dia a dia, né, através da manipulação da mídia, informações que recebemos, mas que na verdade sempre foram saudáveis, né? Mas antes de começar a palestra, eu queria somente que todo mundo se colocasse de pé e por um instante fizesse uma autoavaliação, né? Eu preciso que você feche os seus olhos e faça uma autoavaliação. Por 30 segundos você vai fazer isso. E faça uma autoavaliação de como você está. E você vai pensar numa nota de 1 a 10 para como você se avalia nesse momento. Uma nota de 1 a 10. Pensa nesses 30 segundos. Pensa como você está, como está a sua felicidade, seu nível de felicidade. Pronto, pode se sentar. Agora anota essa nota. Pega o seu celular, coloca aí a nota que você deu em algum lugar para você não esquecer depois. Não esquece a nota que você se deu. Bom, para começar falando sobre saúde, por que nós precisamos falar sobre o estilo de vida? O que está acontecendo no Brasil? Eu trago dados aqui das maiores causas de morte no Brasil hoje. E o primeiro, doenças cerebrovasculares, o famoso derrame. Todo mundo conhece alguém hoje ou conhece alguém ou tem na família hoje alguém que teve um derrame. E essa doença ela é causada por quê? Nós temos que morrer de derrame? Nós deveríamos morrer de derrame? Não deveríamos. Isso é uma doença da atualidade que surgiu junto com a agricultura, que surgiu depois da introdução dos óleos, a partir de 1920, quando introduziram a margarina na dieta lá nos Estados Unidos, quando introduziram os óleos de girassol, de soja. Então, doença cerebrovascular, o derrame, o que é? Ele é uma artéria no seu cérebro que ela entope. Ela não consegue passar o sangue passa e ele vai até algum lugar do cérebro e leva o quê? Oxigênio. O que é o derrame? É uma obstrução desse oxigênio que chega ao cérebro. O que acontece? Você vai ter uma paralisia, provavelmente uma sequela se sobreviver e pode ir à morte. Não era uma doença que deveria ser uma causa de morte. Nós não temos que morrer de derrame. Estamos morrendo por quê? Nós vamos descobrir. Infarto. Por que estamos morrendo de infarto? Infarto não existia. Infarto é uma doença de 1900 para cá. E por que está acontecendo? Por que ela é a segunda maior causa de morte no Brasil? Né? O que é o infarto? A mesma coisa que o derrame, porém no coração. Você tem uma obstrução em alguma artéria do seu coração, o sangue não consegue chegar lá, uma parte minúscula, microscópica, não recebe sangue, ela para de funcionar, ela é suficiente para fazer o quê? Necrose. Quando aquelas células não recebem oxigênio, quando qualquer célula do seu corpo não consegue ser oxigenada, o que é que leva o oxigênio? É o sangue. Então, quando se a ponta do seu dedo não recebe um fluxo de oxigênio, se o seu coração não recebe o sangue que leva o oxigênio, mesmo que seja milimétrica, aquelas células vão parar. E a pessoa vai começar com aquela dor no tórax e vai vir a um infarto provavelmente fulminante. O que acontece? Por que não é uma doença que as pessoas conseguem identificar? Porque os sinais do infarto são inúmeros, desde uma dor no peito, a uma dor nas costas, a uma dor no ombro. Então, é uma doença nova, não é uma doença que existia, e ela está sendo causada por causa do nosso estilo de vida hoje. Hoje nós temos medo de ter um derrame e medo de ter um infarto. E eu quero dizer para vocês, precisamos ter medo.
porque a nossa alimentação, os nossos hábitos estão muito favoráveis a termos essa doença. Terceira causa de morte é a pneumonia. São 3 dados absurdos, porque a pneumonia é o quê? É uma doença respiratória causada pela baixa da nossa imunidade. Nós não deveríamos ter a imunidade baixa, e muito menos morrer de pneumonia. Estamos morrendo por quê? Porque o nosso organismo não está mais conseguindo se defender de doenças virais ou bacterianas, coisa que o nosso corpo antigamente tinha capacidade de fazer. E a pneumonia ela acontece principalmente na terceira idade, né? Quando já estamos com 60 anos para cima. A maior quantidade de morte em pneumonia está na terceira idade, porque a imunidade está baixa, o organismo está fraco, mas não era para ser assim. A quarta causa é a diabetes e também é uma causa alimentar. Diabetes é uma doença totalmente alimentar e é uma doença que tem cura. Foi pregado para nós que é uma doença que você precisa tomar um remédio para controlar o seu nível de açúcar. Mas o seu nível de açúcar no sangue, você controla como? Através da alimentação. E eu vou ensinar vocês como comer e quem tem diabetes ficar curado da diabetes se quiser, sem precisar tomar remédio, e quem está próximo, quem está pré-diabético, né, de melhorar o seu índice glicêmico. Mas a quarta causa de morte no Brasil é a diabetes, e é uma doença causada pelo estilo de vida, pelo que você come no seu café da manhã, pelo que está na mesa do brasileiro no almoço, e pelo que a gente fecha antes de dormir na janta. Nós estamos comendo muito açúcar, e açúcar não é o que é doce, existem vários tipos de açúcar, né, que está na nossa mesa, e eu vou falar para vocês. O quinto é o homicídio por arma de fogo, né, e está relacionado à violência, está relacionado a um país subdesenvolvido, assim como a pneumonia, né. A hipertensão, que é o que? O aumento da pressão arterial, exatamente por quê? Por causa dos nossos hábitos também, alimentares. Um produto industrializado que você come. Existe a comida e existe o produto industrializado, o produto alimentício. O que é produto alimentício? Tudo aquilo que você compra no mercado que está numa embalagem. O que é comida? É o produto, é a comida propriamente dita. É os vegetais, é a carne, os ovos, isso é comida, comida de verdade. Mas o que nós estamos comendo? O pão é o quê? É um produto alimentício. Pão não é comida. Então, quando você come um pão, você está comendo um produto alimentício. Pão sobe, pressão arterial sobe. Pão sobe, a glicemia sobe. Pão causa diabetes, é o maior causador de diabetes, né? Então, isso é um produto alimentício. O que acontece? A gente come um produto alimentício rico em sódio, a pressão arterial sobe. Assim como uma emoção, uma coisa que você guarda no seu coração, um trauma, uma situação que você está vivendo, sobe a sua pressão arterial e também pode vir a desencadear a morte por estresse. Mais 3 doenças respiratórias, bronquite, efizema e asma. Por que essas doenças, o que é bronquite? É uma inflamação dos nossos brônquios, no nosso pulmão. Efizema é uma doença causada por doenças respiratórias crônicas, como, por exemplo, a pessoa que fuma muito, uma pessoa que trabalha em lugares de fumaça. Nós temos muito no Brasil pessoas que trabalham em locais onde há queima e eles respiram fumaça. E a asma. São 3 doenças que não deveriam causar morte. E qual é o maior causador dessas 3 doenças? Muitos não sabem, mas são 2 coisas os maiores causadores dessa doença. É a ingesta de leite no dia a dia, que nós somos os únicos animais mamíferos que continuamos a ingerir leite na nossa vida. O próprio bezerro só mama até 45 dias, depois ele nunca mais, e nós tomamos leite todos os dias, por isso estamos tendo diabetes, hipertensão, porque tudo isso o leite causa. E por isso que as nossas crianças, ou nós, principalmente as nossas crianças dessa geração, estão vindo cheio de asma, cheio de bronquite. Porque o que é que causa asma? É o leite. O que é que causa bronquite? É o leite. O leite aumenta a mucosa. A mucosa é aquele líquido que fica na pele de dentro. É a pele de dentro do nosso organismo. Aqui é a nossa pele. O que tem dentro da nossa boca é a nossa mucosa. O que tem dentro do nosso estômago é a mucosa do estômago. Cada vez que a gente ingere leite, aumenta essa mucosa, aumenta essa viscosidade. O que acontece? As nossas vias respiratórias ficam mais grossas.
Os nossos cílios não conseguem trabalhar, tirando as secreções. E o que isso vai causar? Inflamação. Por isso nós somos a geração da rinite alérgica. Não era para ter rinite, não era para a gente ter alergia, não era para a gente ter asma. Nós somos a geração da asma, exatamente por causa da introdução dos leites e dos vários tipos de leite no nosso dia a dia. Oitava causa, acidentes de transporte terrestre, né? Qual é o meio de transporte mais seguro? É o avião, né? Apesar de a gente ter mais medo de avião do que de carro, mas a oitava causa é o transporte. Mas isso aqui está relacionado também à alimentação. É o quê? A ingesta de álcool, né, no nosso país. A nona causa, insuficiência cardíaca, que também é uma doença a partir dos 40 anos, cada vez ela está vindo mais cedo, né? As pessoas estão sentindo sintomas de insuficiência cardíaca mais cedo, por quê? Exatamente por causa do sedentarismo, que é um fator de risco. E a 10ª causa, câncer de pulmão, mais uma doença no nosso cotidiano que não era para existir. O câncer não era para existir no nosso dia a dia. Por que agora, antigamente você conhecia um amigo que tinha alguém que teve um quadro de câncer? Hoje, todo mundo tem na família alguém que teve um quadro de câncer. Por que isso está acontecendo? Exatamente porque o câncer ele só consegue se desenvolver em um ambiente propício. E a nossa alimentação, o nosso estilo de vida, a falta de atividade física está dando um ambiente propício ao câncer desenvolver. Então, se alguém na sua família teve câncer, não quer dizer que você vai ter. Se você cuidar, se você se alimentar certo, se você oferecer ao seu organismo um ambiente ideal, o câncer não se desenvolve. Preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. Qual é o ambiente ideal para o câncer se desenvolver? É um ambiente sem oxigênio e é um ambiente ácido. O nosso organismo tem um pH, que é o pH entre 7, é o pH ideal. Toda vez que você reduz esse pH, como que você reduz esse pH? Com um alimento industrializado, com um copo de refrigerante que tem o pH de 3,5 que a gente bebe, com um copo de suco industrializado, com um pedaço de pão, porque o pão é rico em glúten, a gente vai falar de tudo isso. Com um estresse que você guarda por um mês, porque o estresse deixa o nosso sangue ácido, você fica ácido. O que acontece? O oxigênio não flui em ambiente ácido. Então, o que acontece? A gente desenvolve o câncer, tá? Então, nossos cuidados, o nosso estilo de vida, eles não precisam ser somente alimentares ou através da atividade física. Precisa haver um gerenciamento das nossas emoções, do nosso estresse, um cuidado especial com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Precisa ter saúde mental também. A maior causa de câncer hoje está relacionada aos níveis de estresse. Qual é a maior causa de morte hoje em adolescentes? É um assunto que tem que ser muito falado hoje, é a depressão, né? A terceira causa de morte em adolescentes é o suicídio. E é causado exatamente por quê? Por causa da depressão. E o que nós estamos vendo hoje? O que está sendo falado hoje na mídia? A baleia azul, as 50 fases da baleia azul, né? E aquele outro seriado que são as 13 razões por quê, né? Que está acontecendo no meio dos adolescentes. E isso é sério, né? E os estudos estão mostrando que a carência nutricional, o contato com a tecnologia, smartphones, a saída das crianças para as ruas, para dentro dos seus quartos, a ingesta de cereal demais, não está fornecendo nutrientes para os adolescentes. E a falta de nutrientes leva o quê? Leva uma apatia, leva uma falta de humor, porque todos esses sentimentos que nós temos, de felicidade, de humor, de força de vontade, são modulados por hormônios produzidos no nosso corpo. Quando você está feliz, quer dizer que no seu sangue tem um hormônio chamado ocitocina sendo produzido. Então a depressão ela é um distúrbio também causado pela carência nutricional, pela falta da atividade física, pela ingesta de produtos industrializados e principalmente pela vida social que nós estamos diminuindo a cada dia. Os sintomas hoje se iniciam aos 14 anos da depressão nos adolescentes e, como médico da junta, eu posso dizer para vocês que a maior causa de afastamento hoje na polícia militar é psiquiátrico e ortopédico. Até 2020, a maior causa de afastamento, segundo o Ministério da Saúde, vai ser depressão. Mas nós já estamos vivendo isso, o mal do século já nos atingiu. Então, aos militares, o que precisa fazer? Precisa ser gerado esse alerta. Porque uma alimentação ruim,
O sedentarismo, mesmo no meio uma equipe profissional como a Polícia Militar, que deveria ter como primeiro lugar o foco nos seus militares, uma alimentação adequada, em primeiro lugar, a prática de atividade física eficaz, não está tendo, e nós estamos tendo aquilo tudo, aqueles 10 índices que eu falei no começo, está atingindo a Polícia Militar, os policiais militares. Tá? Então precisa ser feito um alerta urgente para a gente mudar esse quadro. E aqui vem o maior absurdo de todos, que todos nós temos que prestar atenção e tomar cuidado. Qual é a maior causa de morte em idosos por acidente? Qual é? É a queda. E a gente fala isso uma naturalidade, é a queda. Ah, caiu, quebrou, morreu. Pessoal, você chegar na sua terceira idade, você cair e fraturar um osso, e você vir à morte, isso só ocorre aqui, no Brasil. Por quê? Exatamente por sermos um país subdesenvolvido, por sermos um país que agora está iniciando essa campanha da prática de atividade física. A falta de atividade física vai levar o quê? A carência de músculo, carência de massa magra. E só existe um jeito de construir músculo no organismo. O aeróbico é extremamente essencial na nossa vida, mas o aeróbico, que são as caminhadas, as corridas, as ginásticas, elas são para trabalhar o coração e oferecer oxigênio, desde ao cérebro à ponta do seu pé, para eliminar as obstruções no seu sangue. O aeróbico faz isso, mas o aeróbico não te defende de morrer por queda. É atividades de força. Lembra quando, a gente não lembra, mas quando nós caçávamos, nós fazíamos a nossa força em busca do nosso alimento. Hoje não existe mais. Só existe um jeito de você se defender da queda, é causando hipertrofia no seu organismo, aumentando a sua massa muscular. É atividade de força, é musculação, é atividades de intensidade. Se você não está fazendo isso, então você é alguém que vai correr risco. E o idoso não cai porque ele é empurrado ou porque ele tropeça. Ele cai porque ele está andando, ele perde a força e cai, porque a musculatura dele não tem. Então não é estético você ir para dentro de uma academia. É para você, fora os outros inúmeros benefícios, é para você se proteger, para você ter qualidade de vida. E agora, né, com todos esses dados, o que nós temos que fazer? Nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos indo para o caminho da morte precoce, nós estamos indo para uma longevidade não saudável, uma longevidade cheia de doenças e de risco. Então, nós vamos viver para isso? Não, nós temos que viver com qualidade, nós temos que chegar na nossa longevidade sem doenças. Como melhorar a qualidade de vida? E por que adoecemos? Por que ficamos doentes? Isso aqui é o pai da medicina, Hipócrates. O que ele disse aí? Vamos ler. Que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Se você colocar dentro do seu organismo aquilo que pode te oferecer substratos, vitaminas e minerais essenciais, você vai oferecer para o seu corpo um ambiente onde ele pode se autocurar. O nosso corpo ele é poderoso, você vai poder se curar de todas as suas patologias, mas você precisa ser disciplinado, você precisa passar por uma reeducação e às vezes é um pouco difícil você deixar tudo aquilo que está trazendo doença. E nós vamos falar sobre tudo que está trazendo doença hoje no nosso dia a dia. E eu pergunto, o que você tem feito para melhorar isso na sua vida? O que você tem feito para melhorar na sua família, na vida dos seus filhos, para impedir que isso se propague, que isso aumente na sua saúde? Quais são os fatores de risco para trazer todas essas doenças? A primeira é a alimentação, que nós falamos. A segunda é o sedentarismo. Terceira, a obesidade. Se você está um pouquinho gordinho, você já tem risco. Que não é mais só gordinho que está morrendo de infarto, de derrame. Eu pego jovens de 30 anos na emergência com AVS, que é acidente vascular encefálico, que é o derrame. Jovens de 30 anos hoje estão chegando para mim com quadro de derrame. Não precisa mais ser gordinho. Por quê? Porque basta você se alimentar mal para você fazer uma obstrução. Bebidas alcoólicas, a ingesta de bebidas alcoólicas, o álcool causa tantos malefícios no organismo. O principal deles é a baixa da testosterona, que os homens e mulheres precisam para serem saudáveis. Testosterona deixou de ser um hormônio sexual. Além disso, ele é o hormônio do bem-estar, ele é o hormônio do humor.
e ele está relacionado a quadros depressivos também. A baixa da testosterona e a presença de depressão hoje já é mais um indício que a medicina descobriu. O estresse, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, se você vive um estresse, se você está vivendo uma preocupação, se você vive um trauma de infância, se você guarda mágoa, se você guarda rancor, então você está desenvolvendo um ambiente ácido no seu corpo e você está prestes a explodir. Seu sangue pode estar nesse momento inflamado, circulando pelo seu organismo. O sangue que leva oxigênio para o seu cérebro, o sangue que irriga o seu dedo pode estar nesse momento inflamado. E o que isso vai levar? Um aumento da pressão arterial, vai levar uma artrite, uma dor articular, uma dor muscular, que você vai ao médico, você faz exame, você já fez o exame mais moderno que tem e você não descobriu o que você tem, porque você tem uma emoção que precisa ser tratada. O fumo, o tabagismo, o uso de contraceptivos, infelizmente as mulheres estão usando contraceptivos demais e os contraceptivos, olha, eu atendo muito lá no meu consultório e todas as mulheres que usam contraceptivos têm o índice de testosterona abaixo do ideal, como menopausadas. Fora os outros, aumenta em 50% a chance de você desenvolver o câncer de mama, um câncer de útero, aumenta a chance de você ter uma doença causada por um trombo, que é um derrame, né? E o anticoncepcional ele foi feito para você não reproduzir, está sendo usado para uma série de fatores, né? Você não vai conseguir perder peso usando, então você precisa ir ao seu médico e perguntar sobre o DIU de cobre. O que é o DIU de cobre? Você precisa pesquisar isso sobre o DIU de cobre para você saber os benefícios. Há um mito sendo falado que o DIU de cobre não é eficaz e que ele causa doenças no útero, mas é uma mentira, exatamente porque ele é muito barato, você vai usar por 10 anos, então você não vai dar dinheiro para a indústria dos remédios, você não vai precisar comprar todo mês o anticoncepcional, o contraceptivo, mas é o método mais seguro, é o método não hormonal, que não vai te deixar sem libido. O contraceptivo reduz tanto a testosterona que você fica sem libido e você engorda, e o seu casamento é o que vai ser afetado, porque o marido não vai gostar. E 10 a 15% é interessante a gente notar tudo o que aconteceu na nossa família. Como eu falei, nós não somos vítimas da nossa hereditariedade. É você que determina a sua longevidade, ok? E quais são os erros alimentares que temos cometido? Né? Eu nem precisava falar porque todo mundo sabe. O primeiro deles é o mal, né? É o açúcar. Né? O segundo é o carboidrato. Então, o que é açúcar, o que é carboidrato? O açúcar é o que a gente sente doce, o carboidrato é o que a gente sente salgado, mas que também é açúcar. Por exemplo, o arroz. O arroz é um açúcar, só que ele é pior que o açúcar doce que você sente. Você come o arroz pensando que você está lá arrebentando, porque não é doce, mas o arroz é um polissacarídeo. O que é um poli? Poli, muitos, são muitas moléculas de açúcar ligadas uma a outra, aquele arrozinho. E o que é o açúcar? É um disacarídeo, são duas moléculas de sacarose ligadas. Então, você quando come um arroz, você está comendo uma bomba. E a cultura do brasileiro é o arroz, que é um carboidrato, é o feijão, que é um outro carboidrato, e é a farinha, que é um outro carboidrato. E às vezes um macarrãozinho, que é um carboidrato feito do trigo. Então, cada vez que você come isso, o que você está fazendo? Pico de glicemia no sangue, seu açúcar vai lá para cima, seu corpo precisa trabalhar para diminuir esse açúcar e cada vez que você faz isso você está acumulando gordura, você está inflamando o seu organismo, porque o maior inflamatório, o que tem maior poder de inflamar o nosso organismo são os açúcares e os carboidratos. Né? Então os carboidratos piores são todos aqueles refinados, todo o arroz, o macarrão, as farinhas que nós vemos. E aí vem, por último, as raízes, né? Que são as batatas doces, beterraba. Eles são saudáveis, mas eles engordam? Engordam. Por quê? Porque são carboidratos. Tudo que é carboidrato, o seu corpo precisa liberar insulina para fazer o metabolismo. O que a insulina faz? Ela pega isso e leva para dentro da célula. Por isso que nós estamos engordando. Porque o carboidrato, esses carboidratos, mesmo as raízes, elas não foram feitas para quem é gordinho comer. Se o gordinho come, ele vai engordar mais ainda. Então existe um jeito e uma quantidade para a gente comer no dia a dia.
Outro erro alimentar é o equilíbrio ácido-base, é aquele que eu falei. Alimentos industrializados, o pão, por exemplo, que você toma no seu café da manhã, quando ele cai no seu estômago, ele altera o pH do seu estômago. O que é o pH? É esse índice do nosso organismo entre o que é ácido e o que é alcalino. Cada vez que você deixa o seu organismo, o seu pH do estômago ácido, você está causando o quê? Uma gastrite, uma inflamação, o seu estômago não consegue digerir, o seu corpo precisa enviar suco gástrico toda vez que você come, e esse suco gástrico não consegue fazer a digestão, aí de repente você está arrotando, você está inchado, você está com refluxo, e de repente você desenvolveu uma doença, aí você vai no médico, aí tem que tratar com antibiótico, porque o seu estômago ficou um ambiente propício para a bactéria, né, a bactéria H. pylori que se desenvolve no estômago, e esse ambiente ele destrói todas as outras bactérias boas do nosso organismo, que é a vida intestinal, que é extremamente essencial. Para cada uma célula nós temos 10 bactérias boas, que são chamadas a microbiota, a vida intestinal. E a nossa vida intestinal morre a partir de qual momento? A partir do momento que a gente introduziu os antibióticos no nosso dia a dia. A gente usa o antibiótico destrói a nossa flora, a nossa vida que nós precisávamos ter, e a nossa imunidade vai baixando. Por isso que eu falei que a gente morre de doenças respiratórias, a pneumonia. Lembra da pneumonia causada por quê? O que nos defende? O que nos dá a nossa imunidade? Você precisa saber disso. O que dá imunidade ao nosso organismo? É a microbiota. É as bactérias que nós temos dentro do nosso intestino. Elas que nos defendem, elas que nos protegem. Cada refrigerante que você toma, cada produto que você compra na prateleira, cada pão que você come, você está alterando o seu pH intestinal e você está aumentando o seu risco, você está matando suas bactérias que precisam de um ambiente ideal para sobreviver, precisam de alimentos ideais para sobreviver. E o que isso faz? Nosso organismo inflama. Por que a doença vem? As doenças elas surgem porque nosso organismo está inflamado. O que é essa inflamação? Quando cai no nosso intestino, o que o nosso intestino faz? Você precisa aprender isso, você precisa levar isso para a sua vida. O intestino ele absorve o que é saudável, o que é nutriente. Porém, como os nossos alimentos eles estão ricos em glúten, que é essa proteína do trigo, em lactose, que é o açúcar do leite, em corantes, o que isso acontece? Eles vêm também para a nossa circulação. Eu vou mostrar melhor com imagem. Então, outra coisa que altera o uso frequente do antibiótico, abaixa a nossa imunidade. As mães vão na UPA e elas pedem o remédio para mim, elas pedem o remédio para o médico, elas querem o antibiótico, elas querem tratar o vírus com antibiótico. E vírus, como um antibiótico que mata a bactéria, vai tratar um quadro de gripe, vai tratar um resfriado, mas querem dar antibiótico. E a criança, a cada 6 meses, desenvolve uma infecção de garganta, desenvolve uma rinite, que são as doenças que têm aumentado exatamente por causa do leite, porque as mães gostam de dar o copo de leite todo dia com Nescau, que Nescau é 70% açúcar. E o que está acontecendo? Está diminuindo a saúde. Nós estamos crescendo doentes e estamos morrendo. Então, o nosso intestino, é isso que eu queria dizer, a inflamação. Isso aqui é o seu intestino. O nosso intestino é cheio de vilosidades. A parede do nosso intestino, com os seus olhos, você não vai conseguir ver isso aqui. Isso aqui é uma foto microscópica. Tá vendo isso daqui? Essas cores vermelhas e azuis são a nossa corrente sanguínea. Tudo que você come cai na parede intestinal e é absorvido e entra para a corrente sanguínea. Ó. Isso é um mistério lindo do nosso organismo, que ele consegue absorver e levar para a nossa corrente sanguínea os nutrientes. Acontece que tudo que o nosso corpo não entende, ele precisa se defender. E o que ele faz? Ele produz reação de defesa, que é o que nós chamamos da resposta imunológica, que é o que gera uma doença. Assim, quando tem um vírus no nosso organismo, você sente febre, a comida faz a mesma coisa. Ele produz uma resposta para se defender. E o que o organismo começa a fazer? Começa a aumentar a inflamação. O estresse, quando você está estressado, as toxinas que a gente tem nos alimentos, que são os agrotóxicos que vêm junto com
com os vegetais, que são os corantes, os edulcorantes, os conservantes, as próprias partículas de comida que são mal mastigadas, as drogas que nós usamos, não só os antibióticos, mas muitos outros remédios, doenças que são patógenos, o mau funcionamento dos órgãos, eles vão causar uma inflamação na rede intestinal. O que acontece? Vai passar para dentro da corrente sanguínea, como eu mostrei, aqui ó, vai fluir para a corrente sanguínea e vai causar o quê? Intolerância alimentar. O sistema imunológico vai se defender. O seu próprio organismo vai atacar o seu organismo, que estão chamadas doenças autoimunes, vão trazer doenças na tireoide, vai trazer gordura no fígado, vai trazer quadro de constipação intestinal, que é o trânsito lento. Aqui é uma foto retirada de um intestino saudável, é uma avaliação anatomopatológica feita por um microscópio, bem lá de perto. Assim são as nossas vilosidades de um intestino saudável. Assim são os grandes consumidores do trigo. Olha como fica sem capacidade de digestão, sem capacidade de promover o trânsito intestinal. Então isso aqui é um intestino doente, isso aqui é um intestino saudável. E nós estamos ficando com o intestino assim. Por isso, refluxo, inchaço e doenças estão surgindo. Olha uma foto verdadeira agora. As vilosidades do nosso intestino saudável e as vilosidades do intestino atual, da atualidade, que come cereal no café da manhã, que come pão, os farináceos em geral, principalmente o glúten, o trigo, ele causa isso. Como é que o nosso intestino vai trabalhar? Como vai acontecer o peristaltismo do intestino se ele está sem as vilosidades? Reparem, não tem como haver absorção. Então isso desenvolve uma desnutrição, uma carência nutricional. Cada vez que você come o seu pão do café da manhã, ao invés de comer um ovo, você está ficando assim, você está causando isso. Você está agredindo o seu organismo. Intolerância ao glúten, olha os sinais. Inchaço, gases, enxaqueca, tonturas, que são as famosas labirintite, que os médicos enchem de remédio, enquanto que uma dieta adequada cura a labirintite. Os médicos enchem de analgésicos uma enxaqueca, enquanto que a retirada de alimentos tóxicos pode curar. As coceiras que ninguém sabe de onde vem, dores articulares, diarreia, prisão de ventre. E assim também é a lactose. O que é a lactose? A lactose é o açúcar do leite. Fala assim, açúcar do leite. Todo leite que você toma é doce, só que você não sente. É puro açúcar. Por isso que você está fazendo dieta, está tomando seu leite, mas você está engordando. Porque quando você come a lactose, acontece o seguinte. Você e eu, nós só produzimos lactase, que é a enzima que faz a digestão da lactose, até 4 anos. Depois disso, você não vai produzir mais. Então, não adianta você ir lá fazer o exame da alergia ao leite. Porque eu estou te dizendo que a enzima lactase você não tem mais. Eu tenho certeza que todos nesse lugar já apresentaram uma resposta. Alguma azia, algum mal-estar, algum quadro de diarreia, algum inchaço, alguma coceira por causa de alguma coisa que você comeu com leite. Por causa de algum produto, por causa de um copo de leite que uma vez você tomou. Porque exatamente por causa disso, o nosso organismo não consegue digerir a lactose. Nós temos incapacidade de digerir a lactose, porque nós não temos a lactase. E a mídia pregou para nós que o único jeito de você obter cálcio é o leite. Mas não é. Nós somos o país que está entre os 5 países que mais consome leite no mundo. Nós competimos com os Estados Unidos e com a Austrália. Porém, nós estamos no 5 primeiro lugar de osteoporose. Mas se nós consumimos leite, por que nós temos a doença da falta de cálcio nos ossos? Porque isso é um mito. Isso é um mito. O leite, ele rouba cálcio dos ossos, porque ele tem fósforo também. O leite, ele vem, sabe com o quê? Com formol, o leite que você toma. O leite que está na prateleira, ele é um produto alimentício cheio de toxinas. O que ele tem? O que descobriram mais no leite? Para a vaca dar o leite, o que ela precisa ter?
hormônios de vaca prenha. Então ela recebe hormônios de vaca prenha, que quando você bebe o leite está lá esse hormônio. E esse hormônio vai interagir no seu organismo, vai interagir com seus hormônios, porque eles são reconhecidos no nosso organismo. Eles não são identificados, mas eles acoplam nos receptores dos nossos hormônios. E o que acontece também? A vaca que é tratada para dar leite, ela recebe antibióticos diariamente para ela não inflamar. Porque nas tetas da vaca há inflamação, há pus, que também foi encontrado hormônio, antibióticos e pus no leite que a gente bebe. Mas o que eles fazem? Eles põem produtos para que não cause uma infecção no nosso organismo, mas o produto vem com conservante, com formol e está lá na nossa mesa todos os dias, é o que o seu filho está bebendo todos os dias, junto com o Nescau, que é uma bomba calórica, que não tem vitamina nenhuma, que é puro açúcar. 70% do Nescau é açúcar. Então seu filho que pode vir desenvolver diabetes, você pode estar lutando com pico de glicemia e não sabe por quê, exatamente por causa do leite. Então o leite é um causador de doenças, sintomas, náuseas, dor ou distensão abdominal, gases, irritação intestinal, diarreia. A ausência de lactose é o que vai causar isso, né? Então, toda vez que nós fazemos isso, que nós repetimos essa nossa cultura, que é cultura, nós tomarmos leite, é cultura, nós tomarmos as duas bombas, é o leite com o pãozinho, né? Pãozinho francês. E depois a gente chega no almoço, é de novo o arroz, o feijão. Então nós estamos chegando próximos aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles são o país que mais tem pessoas acima do peso no mundo. E nós estamos chegando lá. Até 2050, acredita que a cada 3 pessoas, uma vai ser diabética, exatamente por causa da nossa alimentação. Então nós temos que tomar cuidado. E os sintomas que vão causar um intestino alterado. Qualquer coisa que altere o seu intestino vai causar doença. O nosso intestino, presta atenção nisso que eu vou dizer, é o nosso segundo cérebro. O lugar que mais recebe sangue é o cérebro, depois é o intestino. É o lugar mais inervado, porque dele sai toda a vida para o corpo. Então, tudo que altera o seu intestino traz doença. Então, quando você está doente, você precisa pensar, eu preciso me nutrir, eu preciso tratar o meu intestino. Mas o que a gente faz? A gente toma remédios que tiram os sintomas, mas não tratam a doença. E o que trata a doença? O que você come, o que você faz, o que você oferece para você. Então, o que causa alteração do intestino? As doenças que eu falei nas vias respiratórias, resfriados frequentes, e a sensibilidade aos alimentos. Então, tenha certeza que quando você está com resfriado, quando você está com uma gripe, você fez alguma jacada que desenvolveu isso. No cérebro, os quadros de depressão, exatamente por carência nutricional, pela baixa da testosterona, a ansiedade, transtornos de déficit de atenção, que é a doença mais comum, que está crescendo muito. Por que nós estamos... O que aconteceu? Que, de repente, as crianças estão desenvolvendo essa hiperatividade, essa falta de atenção nas escolas. Por que o seu filho está... O que está acontecendo? Os estudos estão apontando, sabe para o quê? Para a ingesta do glúten. Exatamente porque o glúten, o pão de hoje, ele tem 400 vezes mais glúten do que o pão que Jesus comeu. O pão que Jesus comeu era aquele pão, era aquele trigo plantado, cultivado, não tinha modificação genética nenhuma. Para o trigo nascer mais, o homem modificou geneticamente. A árvore do trigo crescia até aqui, agora ela cresce isso aqui, ó, e ela dá muito mais do que uma árvore grande. Ou seja, para aumentar o cultivo, fizeram essa modificação genética e você come 400 vezes mais glúten que antigamente. E como o glúten é uma proteína que o organismo não consegue digerir, o que ele causa? Ele inflama o organismo. E os estudos estão mostrando que o transtorno de déficit de atenção, que a hiperatividade, que o autismo, que é uma doença também que o índice é alarmante, até 2050, uma em cada 2 crianças nos Estados Unidos pode ter autismo exatamente por causa da ingesta, desde a gestação, do glúten. Desse alimento venenoso que está na nossa mesa. Tá? Então, tome cuidado. Tá? Assim como ele tem sido um precursor de inúmeras doenças. Na pele, as acnes não são causadas porque você come gordura, elas são causadas porque você come açúcar, assim como a celulite. A celulite é açúcar, tá?
Celulite é carboidrato. A irritação, eczemas, que são manchas na pele que coçam, psoríase, que é uma doença hoje também, que é uma doença na pele. Tireoide. Talvez você já ouviu seu médico falar que você tem a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença causada na tireoide exatamente porque falta minerais no seu organismo. O hipotireoidismo, que é uma doença alimentar pela carência de mineral. Eu tenho pacientes que chegam comigo com hipotireoidismo, a gente nutre eles com minerais, com nutrientes, sem hormônios, e eles são completamente curados do hipotireoidismo, porque o hipotireoidismo é uma baixa da função do seu organismo, é uma disfunção hormonal do seu organismo. E o que você precisa para você ter os seus órgãos funcionando? Substratos. E da onde vem esses substratos? Da comida de verdade. O seu colo, que é o responsável por fazer a eliminação das fezes, é onde fica lá um monte de fezes, onde é que fica, onde causa diarreia. É nessa parte do nosso organismo que é absorvido o sal e a água. Então você não bebe água, você fica com prisão de ventre, tá cheio de trigo, cheio de massa, cheio de arroz, cheio de açúcar, não consegue andar aqui. E aí você fica assim, constipado, com diarreia, com o intestino irritado. As adrenais, que são responsáveis de liberar suas endorfinas, de fazer você ficar uma pessoa ativa quando você corre. A adrenalina, quando você faz atividade física. E as juntas, artrite, reumatoide, fibromialgia, as dores de cabeça. Isso tudo vai causar isso que nós falamos. Sensibilidade alimentar, a tireoide, a fadiga, dores. E os causadores da inflamação são todos esses que a gente falou. Trigo, que por causa do glúten, a lactose, os produtos industrializados, os corantes, edulcorantes, a poluição eletromagnética. O que é isso, poluição eletromagnética? É esse celular que está aí no seu bolso, que nos homens está causando infertilidade, porque você coloca no bolso, o celular tem um campo eletromagnético que vai alterar o quê? A sua produção de espermatozoide. Se homens de negócio aumentou o número de infarto porque eles colocam nos ternos e altera a frequência cardíaca por causa das ondas eletromagnéticas. Então o celular que a gente carrega, os aparelhos eletroeletrônicos que a gente carrega, eles possuem um campo eletromagnético e você possui um campo eletromagnético. Você tem no seu organismo uma frequência. Você tem no seu organismo uma corrente elétrica, diferente desse lugar, diferente da árvore, diferente da terra. Você tem uma corrente elétrica que até isso você precisa cuidar, até isso, a sua voltagem você precisa cuidar. Quando você faz um exame do coração, você faz o quê? Um eletrocardiograma, exatamente, porque é no nosso coração que surge, existe um chamado feixes de His no nosso coração, onde eles iniciam a nossa corrente elétrica. Você já tomou um choque. Então porque você tem corrente elétrica no seu organismo. E muitas pessoas já deram choque apenas de tocar em outra. Já aconteceu isso com alguém? Porque você está eletromagneticamente poluído. O seu campo eletromagnético está poluído. Sabe o que é isso? Falta de ir para a natureza e colocar os pés na grama. 20 minutos de pés na natureza. Pés na terra. A natureza, ela neutraliza o campo eletromagnético. A natureza ela tem capacidade de liberar serotonina, que é o hormônio do bem-estar, a gente já vai falar disso. A poluição do ar, cada vez que a gente respira, tudo que está no oxigênio vai para o nosso sangue também. Igual acontece no intestino com os alimentos, as nossas trocas gasosas aqui no pulmão, a gente respira e vai, então é fumaça. É muita poluição, muitos resíduos. Então também quando você sai da cidade e vai para a natureza, você respira um oxigênio puro. Sabe quando você respira fundo assim? Sabe o que está acontecendo? O seu organismo está dizendo assim, ó, preciso de mais oxigênio. Quer dizer que a base do seu pulmão está cheio de resíduos. Porque o pulmão fica 70% funcionando, a sua base aqui fica acoplada a alguns resíduos. Então, uma terapia que você faz todas as manhãs, fazendo 10 respirações profundas assim, você está aumentando a oxigenação do seu corpo e tirando a poluição que está aqui embaixo, os resíduos do oxigênio. Então é importante você parar várias vezes no seu dia e fazer uma oxigenação, como respirando fundo. Respirar fundo, você oxigena o corpo. A gente não faz isso. A gente não faz isso. Eu duvido se faz, se você para e respira 10 vezes, 3 vezes ao dia. É o melhor remédio para oxigenar o corpo.
A melhor coisa, a natureza, ir para a natureza, a gente não faz isso. A gente toma um ansiolítico, um remédio um antidepressivo, mas a gente não para ir no meio da natureza e fica lá contemplando, meditando a natureza, com os pés na grama. A gente não faz isso, a gente toma um remédio. Tá na nossa, a mídia, o marketing já nos manipulou, já colocou isso na nossa mente. E por último, o estresse, né? Então, o que nós temos que tomar cuidado quando nós vamos comprar os alimentos? É ler o rótulo. Você tem que pegar lá no mercado, pegar o produto e ler o que está escrito lá atrás. E ver. Como que você vai ver? A partir de agora, toda vez que você for comprar um produto, você vai ler o que está escrito lá atrás. Quando você chega lá nos ingredientes, o começo dele quer dizer que é o que mais tem para o que menos tem. Aí você vai ler lá, sempre vai ter. Sempre vai ter açúcar. Sempre vai ter soja, só bomba, sempre vai ter glicose, e você tem que ver tudo que tiver isso, sempre vai ter trigo, o pão de integral que você compra, se você for lá ler os ingredientes, vai estar escrito assim, farinha de trigo, o primeiro, aí o segundo, farinha integral. Então até o pão integral, que também não é bom, a farinha de trigo integral é a mesma coisa que farinha de trigo normal, as duas são refinadas, as duas têm glúten, as duas vão causar a mesma doença, elas vão possuir esses ingredientes de primeiro. Então, como você vai ler? Em ordem decrescente. Os primeiros são os que estão em maior quantidade. Depois você vai ler a informação nutricional, que vai ter lá o quê? Uma tabelinha dizendo o que tem de carboidrato, o que tem de gordura, o que tem de proteína, e vai estar lá. Uma colher equivale a tanto. Então, você vai ver as quantidades de gramas. O ideal é que no dia você consuma até 50 gramas de carboidrato. E cada vez que você vai ver um produto desse, você vai ver lá carboidratos, uma colher, já passou de 50 gramas. E o que acontece? A gente vai ficando doente, vai ficando gordinho. Recomenda-se o consumo de sódio 2 a 4 gramas por dia. Isso aqui, o sódio, para quem quer melhorar o corpo, tem que eliminar sódio. Sódio retém líquido, sódio incha o organismo, sódio traz doenças. Todo alimento tem sódio exatamente para mecanismo de conservação. Tá? E as gorduras trans, que são as gorduras ruins. Entenda, gorduras trans, que são as gorduras modificadas pelo homem. Nós vamos falar das gorduras já, o quanto que nós temos que comer gordura. E aqui, a margarina. Olha os ingredientes dessa bomba. Óleos vegetais líquidos e interesterificados, água, soro de leite em pó reconstituído, aí de novo, leite em pó desnatado reconstituído, aí vitamina A, entre aspas, porque não é uma vitamina A, estabilizantes, mono e diglicerídeos de ácido graxo, aí começa, ó, precisa ter esse código aqui, ó, INS 41, lecitina de soja, INS 32, você já digitou lá no Google? Isso aqui que você está comendo, INS 322, da lecitina de soja, que está em quase todos os alimentos. Você sabe o que é isso? É o maior causador de doenças que existe nos produtos, tá? É um conservante que faz o quê? Que te dá coceira, que te dá dor de... Tá lá, tá escrito lá. Dor de cabeça, alergia, pode causar irritação no intestino, você está comendo na sua margarina. Opa! Aqui... benzoato de sódio. Você já digitou INS 211 para você ver o que é isso? Benzoato de sódio é outro veneno que está correndo o seu osso, que está correndo o seu intestino, que causa dores, que causa dor de cabeça, que causa alergia, que causa fadiga. Tá lá escrito. Está em quase todos os alimentos. Eu peguei a margarina porque é um dos mais comuns. É um dos piores venenos, porque mandaram a gente tirar a manteiga e botar a margarina. Mas é mentira. A manteiga é uma das principais gorduras para o nosso organismo, enquanto que a margarina é um plástico. Ele tem 17 moléculas, falta uma para ele ser... É uma borracha derretida que a gente come. E olha o da manteiga. Ingredientes. Manteiga sem sal. E o que é manteiga? É uma gordura. Que ela é retirada de onde? De um leite de vaca. Como? Eles retiram toda a lactose, todos os ingredientes. E aí, essa manteiga aqui, que é a manteiga clarificada, isso aqui é uma bula de uma manteiga ghee, manteiga clarificada, é uma manteiga sem sal que retiraram toda a lactose dela, todas as toxinas, ela é uma gordura pura, uma gordura animal essencial para o nosso organismo. Um prêmio Nobel de Medicina de 1931
de Otto Warburg, quer dizer, nenhuma doença, inclusive o câncer, pode existir em um ambiente alcalino. É aquilo que eu falei. Todos os alimentos industrializados que possuem uma acidez, quando estamos estressados, nós ficamos com o ambiente ácido, enquanto que o nosso ambiente tinha que ser alcalino. Por isso que as doenças estão aumentando no nosso dia a dia. Então, pessoal, depois quem quiser conhecer o filtro, que vai ser no responsável, eu vou tá falar. ali, Eu toda a vou falar. demonstração da contínua. E o que acontece no nosso organismo aqui? Ó? Nenhuma doença, inclusive o câncer, pode existir em um ambiente alcalino. Até a água que você pega, presta atenção nisso, a água que você pega a garrafinha. Ontem eu estava bebendo uma água do hotel e eu olhei, até a água que a gente bebe, o pH tem que ser 7 para cima. A água tá 6 o pH, tá 4, tá 5. Até aí, a água que a gente bebe tá vindo ácida. E o que acontece? Vocês viram que ali tem a Aqualive, essa empresa. O que essa empresa Aqualive fez? Eles pegaram um filtro, que esse filtro deixa a água alcalinizada no pH de 9. Então você bebe uma água com pH de 9 e naturalmente todos os dias você está tomando algo que está deixando o seu organismo alcalino, te protegendo, deixando o ambiente propício. Você experimentou a água quando você chegou ali, o sabor? Até o sabor é diferente da água. É uma água um pouquinho mais docinha, mais adocicada, mais leve. Então, até isso nós precisamos tomar cuidado, porque a água que a gente toma na nossa casa, às vezes pessoas tomam existe um filtro bom, que é o filtro de barro. Esse filtro deixa a água alcalina. Mas as outras águas que nós estamos consumindo, todos têm o pH baixo. pH abaixo de 7 é perigoso. Então, experimenta depois essa água de pH 9, leva para sua família, porque você vai beber, você vai ver que algumas alterações no seu organismo não vão mais acontecer. Exatamente por causa desse prêmio que em 1931 já estavam falando sobre a acidez. Tá? Em 1931. E aí você precisa monitorar os seus exames sanguíneos através de exame de sangue, ver a quantidade de triglicerídeos. Aqui, ó, insulina. Fala assim, insulina. Sabe o que é isso? Aqui está o segredo do seu futuro. Toda vez que você come carboidrato ou açúcar, cai no seu estômago e toda forma, mesmo refinado até as raízes, são transformadas em glicose, que é o açúcar. E só existe um jeito do seu organismo fazer a digestão do carboidrato e do açúcar. É como? Liberando insulina. Então, cada vez que você come o pão, você libera insulina. Você toma um café com açúcar, você libera insulina. Você come arroz, libera insulina. Macarrão, insulina. Tapioca, uma bomba de insulina. A insulina pega a glicose e faz o quê? Leva para dentro da célula. É armazenamento. Por isso que estamos engordando. Porque essa é a função da insulina. É tirar a glicose que está no sangue e leva para dentro da célula. Qual é o segredo? Por que eu falei que aqui é o segredo? Aqui é o segredo do teu sucesso. Porque o que causa diabetes? É a insulina alta. Você deixar a sua insulina alta no sangue, que o seu corpo faz uma resistência à insulina. Então, isso aqui é um marcador de diabetes, isso aqui é um marcador de inflamação. Todo paciente meu que tem insulina acima de 6 sempre tem uma resposta inflamatória alta. Então, como você se cura? Estou te falando o que te cura. É não liberar a insulina. É você manter a sua insulina baixa. Como? Comendo vegetais que não têm carboidrato suficiente para liberar. Todos os vegetais, eu vou falar aqui tudo. Comendo o quê? Gorduras ideais que você cortou, as carnes, os ovos, o abacate, frutas ricas em gorduras naturais. Gordura nunca liberou insulina, gordura nunca causou doença. Seu cérebro é feito de gordura, 70% do seu cérebro é gordura. Todas as células do seu corpo têm gordura. Nós precisamos nos alimentar de gordura. Precisa ter gordura na nossa dieta. Eu não estou falando para você sair daqui comendo gordura ilimitada. Você pode comer, você deveria estar comendo, utilizando a banha de porco, você deveria estar utilizando a manteiga, o óleo de coco e o azeite para o preparo das suas comidas. E não o óleo de soja, óleo de girassol que você tem consumido, você tem trocado. Então, são essas pequenas mudanças que resolvem a sua saúde e vão fazer o quê? Você emagrecer
né? Você comer 3 ovos no café da manhã e tirar o seu pão, eu te dou 10 dias para você me mandar um vídeo dizendo, doutor, emagreci tantos quilos. Eu duvido se você comer 3 ovos no lugar do seu café da manhã, se você não vai emagrecer, no lugar do pão ou da tapioca. Tira todo o carboidrato, ninguém vai passar fome, você vai comer 3 ovos, que é muito, você vai se sentir saciado. Chegar no almoço, você não vai comer arroz e feijão, você vai comer ovo, você vai comer vegetais à vontade, você vai comer a sua picanha, você vai comer o corte do porco, feito na banha de porco. Eu duvido se em 10 dias você não perdeu pelo menos 1 quilo. Eu duvido. Faça isso que você vai ver. Você não libera insulina, você não inflama, porque o seu corpo recebe o que ele tem. Seu corpo não tem trigo, seu corpo não tem açúcar, nenhuma célula do seu corpo precisa de açúcar. Porque o nosso corpo produz o açúcar que ele precisa, através da produção da cetose. Quando você não come carboidrato e não libera insulina, o seu corpo tem um mecanismo natural de produzir cetose, que tem alta afinidade com o cérebro. O que a cetose faz quando você entra em cetose? Melhora seu raciocínio, melhora a sua nota, melhora o seu sono, melhora a sua atividade física. Mas para isso precisa retirar o que está causando a liberação de insulina, que são os açúcares e os carboidratos. Então aqui a gente tem o PCR ultrassensível, onde a gente vê a inflamação do sangue, onde eu vejo a inflamação do sangue do organismo. A vitamina D, 90% dos brasileiros têm carência de vitamina D. O ideal é de 80 a 100. Pode medir sua vitamina D, vai lá no postinho, pede para ele, para o médico, pede a vitamina D, ele nem sabe como é que pede para começar, mas pede. Não sabe, porque não é vitamina D que escreve, mas pede dele para você ver sua vitamina D. Você vai estar, 90% dos brasileiros, e eu digo, dentro do consultório eu tenho visto isso, 90% das pessoas têm déficit de vitamina D. Alumínio, estamos intoxicados de alumínio por causa das panelas. Pode falar. 80 a 100 é o perfeito, é o para te impedir de desenvolver câncer, é o que está associado a mais de 220 genes do nosso organismo em desenvolver uma melhor performance, em aumentar sua imunidade. Tem médicos nos Estados Unidos que não dão mais vacina para crianças, eles dão vitamina D e a criança não desenvolve nenhuma doença da infância. Né? Pode falar. 80 a 100 miligramas decilitros. Isso. Vai ter o valorzinho lá. Não é por dia. É o valor no sangue que vai estar no seu sangue. É medido pelo sangue. Tá? O que vai estar lá no exame? Lá no exame vai dizer que acima de 30 é ideal, mas acima de 30 não é o suficiente para te proteger, para te dar qualidade de vida. O ideal para te proteger, para te dar qualidade de vida, e vitamina D também está associada à hipertrofia, ganho de massa muscular, é 80 a 100. O alumínio, como eu falei, as panelas estão liberando alumínio. As mulheres que usam tinta de cabelo estão se intoxicando de alumínio. Isso aqui causa inúmeros sintomas. Os desodorantes. Então, alumínio precisa ser dosado. Aí os tradicionais, para a gente ver o fígado e o rim. Os hormônios, para a gente ver o seu nível de progesterona e testosterona, que eu posso falar, estão todos no pé, os nossos níveis de testosterona estão caindo, exatamente porque a ingesta de carboidrato diminui a produção de testosterona e progesterona. Porque o que você precisa para produzir testosterona? Qual é o precursor, o substrato que está nos alimentos, que é precursor de hormônios sexuais do nosso organismo? Qual é o alimento? Gordura. E a gente tirou. Gordura produz hormônio. Tá? E o que nós fizemos? A gordurofobia, o medo da gordura. Por isso que você está com libido lá embaixo. Porque é o que causa, é o que aumenta a libido. É a gordura. É o que aumenta a sua performance. Porque gordura faz o quê? Te dá energia. Entendeu? Exatamente por isso que é isso que acontece no seu organismo. Marcadores dos principais tipos de câncer, que é o útero-mama, o CA125 e o de intestino. Coisas que você precisa ver. O precursor de testosterona, o DEA. Outro hormônio superabundante. Hormônios da tireoide. Então a gente precisa fazer tudo isso. Bioimpedância. Outro exame que você precisa ver. Quantidade de músculo que tem no seu corpo. Quantidade de gordura que você tem no seu corpo.
Quando você descobre, quando você vê que a sua quantidade de massa está entre 20 a 25 quilos, você vê que você está sem músculo. Você vê que você é um candidato a ter uma fratura. Músculo está associado com longevidade. Pegaram milhares de idosos na Europa e estudaram eles na sua morte. O que descobriram? Descobriram que os idosos que tinham uma longevidade alta e morriam de morte natural, eles tinham muito mais massa do que gordura. E os que morriam entre 50, 60, 70 anos tinham muita gordura e pouca massa. Então a musculação, as atividades de força, elas são necessárias para todos. Nós precisamos fazer, isso era a nossa caça. Quando a gente ia em busca do nosso alimento, a gente subia rio, subia montanha, subia árvore, lutava. Não tem mais hoje. Então pega aí seu celular para você fazer o cálculo do seu IMC, só para você ver como é que tá. Isso aqui não determina nada, tá? Se você quer saber como é que você tá agora, seu IMC, como eu falei, o importante é saber a quantidade de massa muscular. Não quer dizer que você fazendo o seu índice de massa corpórea, se você estiver dentro desse parâmetro, você está saudável. Existem pessoas que estão dentro desse parâmetro, mas tem mais gordura do que músculo. Se você quiser saber, ó, calcula agora. Pega o seu peso, divide pela sua altura, dá um resultado. Aí você divide esse resultado pela sua altura de novo. Aí aqui estão os resultados, ó. Peso ideal, sobrepeso, obesidade 1, obesidade 2 e obesidade mórbida. Se você quiser fazer aí, ou então coloco para você fazer depois. Como eu falei, o índice de massa corpórea não determina se você está saudável. O interessante é você fazer uma bioimpedância e ver quanto de massa muscular, quanto de gordura tem no seu organismo. Posso passar? Você pega o seu peso, divide pela sua altura. É igual, divide de novo esse valor pela sua altura. Quanto deu? 24? Tá errado, faz de novo. É assim, o seu peso, coloca lá, vamos dizer 70 e pouco, não sei, coloca o peso. Aí divide um ponto, tanto, tem que ter um ponto o seu valor. Aí é igual, aí tu divide esse resultado pelo um ponto de novo, pela sua altura de novo. Isso, 23, ó, tá aí, ó, tá no índice ideal. Conseguiu? Viu esse valor aí? Não sempre, sem chorar, brincando. Então, pessoal, tem coisas que só o McDonald's faz por você. Vocês ainda já tem aqui de Paraná? Pois é, mas graças a Deus fomos libertos, né? Agora sabemos. Tem uma médica do meu curso que está há 3 anos com um sanduíche do McDonald's. Todos os dias ela mostra, porque o sanduíche deles não estraga, porque ele é puro, é um produto alimentício, não é carne, é puro produto que as pessoas comem. Está lá inteirinho. 3 anos, o sanduíche inteirinho. Ela pegou um sanduíche normal que em 3 dias mofou e estragou, mas o do McDonald's está até hoje. Procura depois na internet, ela mostra todos os dias o sanduíche do McDonald's. De tanto conservante que tem, de tanto agrotóxico, não é comida, é um produto alimentício. Então tudo que é fast food, ó, passa longe. O nosso ovo, o ovinho, gente, de todo dia é tão fácil preparar e tão barato, tão econômico, né? Vamos lá, o que comer? Então eu falei com vocês sobre o que comer. Temos que controlar a nossa insulina. Como que se controla? Uma dieta com baixa quantidade de carboidratos, rica em proteínas, rica em gorduras boas, rica em legumes e verduras, rica em folhas e sem sucos e refrigerantes. Muita água, nós temos que beber água. Suco nunca foi e nunca será saudável. Ah, não, nem o natural. O único suco saudável é o suco de limão e o suco de limão sem açúcar, com o gengibre, o couve batido sem ser coado. O gengibre, você pode fazer, tá?
Por que que o suco de limão não é saudável? Por que que os sucos não são saudáveis? São bombas. E por que que nós estamos engordando tomando aquele suquinho de laranja pela manhã? Porque a fruta, ela tem a frutose. Fala assim, frutose. O que que é frutose? É o açúcar. Quando Deus criou a fruta, Ele colocou a frutose nela, que é o veneno. Mas Ele colocou também o antídoto dela, que é a fibra. Então, quando você come a laranja, é macaco que tem aqui? Tá comendo uma manga, mas então... a fruta, a laranja, que é o suco mais feito, ela foi feita para quê? Para você comer a laranja. Você tira a casca e comer a laranja toda. Não é para você só chupar. É para você comer a laranja toda com bagaço. Isso vai ajudar o seu organismo. 2 laranjas após o almoço. Beleza. Não é o saco inteiro da laranja. Por quê? O que a gente faz? A gente pega e faz o que? O suco da laranja. A gente espreme, tira todo o extrato e joga a fibra fora. 5 laranjas para dar um copo. O que você toma? Uma bomba de frutose, que o organismo também não entende o que é frutose. O homem antigo não tinha fruta todos os dias como nós temos. Não existia agricultura. A agricultura é nova. A agricultura surgiu recentemente, no ano de 1500 por aí. A agricultura está fazendo você ter fruta todos os dias. Você tem banana todo dia, você tem maçã todo dia, a gente tem morango todo dia. Mas não tinha antigamente. Tá? Então as frutas, elas vêm apenas o extrato, o açúcar da fruta. Então até isso você tem que tomar cuidado. Eu não estou dizendo assim, nunca mais você vai beber o suquinho de laranja na vida. Eu estou dizendo para você parar de beber no dia a dia e para você se permitir, às vezes, você tomar um suco do gosto que você quer, de preferência sem açúcar. Alguém talvez quer perguntar, tem algum açúcar saudável? Não. O mais próximo de mais rico, de mais natural é o açúcar de coco, mas nem esse todos vão liberar insulina. Então açúcar é algo que a gente tem que aprender a tirar. Açúcar é novo também, não existia. Oi? Mascavo também não é saudável. O que nós temos que utilizar, na medida do possível, é a substituição do açúcar pelo adoçante. O adoçante ele não vai liberar insulina. Mas o adoçante, estão fazendo alguns estudos que tem alguns outros malefícios, inclusive na alteração da absorção no intestino. Então, nós temos que fazer tudo com muito equilíbrio, porque nós estamos num mundo industrializado. Então, é você tomar cuidado até com o adoçante que você usa. Qual é o recomendado? É o stevia, porque a stevia é uma planta e ele é natural. Esse é o recomendado. Acontece que muitas pessoas não conseguem se adaptar com o sabor do stevia. Então o que você faz? Você utiliza um outro do seu gosto, mas estuda ele. Digita lá no Google o que o adoçante ciclamato com a sacarina, que é o mais utilizado, é o 0-cal, pode causar, para você saber. Qual é o mais gostoso adoçante? É o aspartame, é aquele do H2O. Então, você vai beber todo dia? Não, você vai se permitir você beber um H2O uma vez ou outra. Mas você sabe que o aspartame em ratos, foi feito um estudo, o que ele causou? Ele causou câncer de bexiga. Então, está lá escrito, pode causar câncer. O ciclamato, a mesma coisa. Então, vai estar lá, você vai saber, pode causar. Então, essas são as trocas. Você não libera insulina, você não fica gordinho. Vai ter outros resultados na sua saúde. Mas é o que eu estou dizendo. É você parar de utilizar diariamente. É você aprender a tomar o café sem açúcar. É possível. Eu pensava que não. Mas eu consigo beber café sem açúcar. É você não tomar suco. É você tomar o suco, um copo de água com limão todos os dias, diariamente. É um dos maiores protetores gástricos que existe. O limão, o ácido cítrico, quando encontra com o pH do nosso estômago, ele fica totalmente básico, alcalinizado. Então, para você que tem refluxo, que tem gastrite, experimente todos os dias de manhã espremer um limão num copo e tomar. 30 dias, se você tem uma gastrite, você pode estar curado, se você também conseguir mudar algumas outras coisas na sua alimentação. Então, faça isso para você melhorar. O limão ajuda na digestão. Mas, voltando aos sucos, é isso. Até suco
não deve ser consumido diariamente. Por que você vai consumir suco se você pode beber a água? Diga. Então, existe um mito que é exatamente porque o limão, quando você sente na boca, você sente ele como ácido, porque ele é considerado uma fruta cítrica, mas o efeito fisiológico dele no organismo é esse, é o que eu acabei de dizer. Quando ele entra em contato com o suco gástrico, ele fica alcalinizado, então ele deixa um ambiente propício para o seu estômago para não desenvolver a inflamação. A gastrite, tudo que tem it quer dizer inflamação, que é os machucados, feridas no estômago, que são causados por causa da alimentação ou por causa do estresse, que o estresse também machuca o estômago, por causa da acidez que causa no nosso organismo. O que eles fazem? O que acontece? Machuca seu estômago. O que o limão faz? Ele aumenta esse ambiente ácido para gástrico, então começa a curar. Como eu falei, as doenças se curam em ambiente alcalino, que é um ambiente de pH acima de 7. Eu faço suco de manhã, hoje não deu tempo de ser muito cedo. Aí ele quer que eu coa, né? Estou falando agora, ele quer que eu coa. Eu coloco fazer suco e coar. Se você faz o suco e coa, você está fazendo exatamente o que Deus não quer, que é você tirar o extrato da fibra. Então, quando você faz o suco, o ideal é você bater, servir e beber. Porque se você esperar, o líquido vai descer e o grosso vai subir. Você não consegue beber esse suco verde, né? Então, o suco verde que você faz, você não tem que adicionar açúcar. Você pode adicionar o adoçante, se você quiser, tudo bem. Não estou dizendo para você, não estou recomendando isso, tá? Mas você tem que beber ele batido inteirinho, com as fibras, diga. Eu faço uso do limão já tem algum tempo, de manhã, né? Aham. E eu não tenho nem gastrite mais, fui curada da gastrite do refluxo. Ó, já temos um relato aqui. Ela foi curada da gastrite, curada do refluxo. Não quer dizer que você fazendo isso você não tenha uma vez ou outra um refluxo, que você não tem. Mas, ó, isso é o que acontece. O nosso corpo ele se autocura com o próprio alimento. Então, uma coisa simples, tão simples, né? Que tá tão acessível, mas o que a gente faz? A gente vai no mercado, paga 50 conto no omeprazol e toma, né? E não trata nunca. Diga. Quando acontece a hipoglicemia, é exatamente por causa do contrário do consumo da insulina. O que acontece? O nosso organismo, quando você come muito açúcar, naturalmente na nossa dieta, quando você introduziu demais o açúcar, o teu corpo está acostumado a liberar a insulina. E o que a insulina faz? Ela vai e pega a glicose que está no sangue. Uma pessoa que, por exemplo, não tem a prática de fazer atividade física e ela começa a fazer, ela acorda, ela comeu, ela começou a praticar atividade física. Geralmente os quadros de hipoglicemia, eles vêm quando você está em prática de atividade física. Você está correndo, você está fazendo atividade física, as endorfinas elas diminuem a insulina no sangue. E elas diminuem, aumentam a insulina no sangue. Essa insulina ela aumenta a busca de glicose. Por quê? Porque a glicose ela fornece energia. Eu preciso que você entenda isso. Como a glicose do seu alimento está fornecendo energia para o seu organismo, então você liberou insulina. Só que essa insulina e essa glicose no sangue acabam, diminui, tira todo o açúcar do sangue, porque o seu corpo precisou, por alguma razão o seu corpo precisou. Então o seu açúcar desce, entendeu? O que acontece? O seu corpo, quando você para de liberar o açúcar, quando você para de comer açúcar, em 24 horas ele produz um tipo de açúcar, que não posso falar isso, mas ele produz uma glicose, que é a cetose. Em 24 horas, se você tiver cetose no seu sangue, esse vai ser a glicose, o meio de energia que o seu corpo vai receber. Entendeu? Então, quando você diminui a ingesta desses alimentos e você começa a iniciar a cetose, a hipoglicemia não vai acontecer. A hipoglicemia não vem. Ela vem exatamente por causa disso que eu falei. Por causa dos picos de insulina no sangue, quando alguém está fazendo alguma atividade física, quando alguém ficou nervoso, se estressou, porque os estudos mostram que se você se estressa também, você faz pico de insulina e você pode roubar todo o açúcar do seu sangue e, de repente, ficar com quadro de hipoglicemia.
entendeu? Nesses casos de urgência, né, que não vai acontecer com todos os organismos, você pode fazer ingesta de glicose, e a glicose é prescrita médica, ou então aí sim você tomar alguma coisa, colocar alguma pitada de açúcar no sangue, mas ela só acontece, a hipoglicemia, ela é um distúrbio, ela não é para acontecer em alguém que faz esse tipo de alimentação, entendeu? Exatamente porque quando você diminui a glicose, quando você diminui o açúcar e o carboidrato no sangue, o que acontece? Você produz o açúcar do seu próprio corpo, que é através da quebra das suas gorduras. É onde você produz cetose, né? E esse é o tipo de energia que o corpo quer. E isso não vai gerar hipoglicemia no seu organismo. Aqui é o que eu falei sobre caçadores e coletores, né? Sobre o que comer. O que acontece? Nós, antigamente, isso daqui é a cabeça de um fêmur de um homem hoje, isso aqui de um homem antigo, isso aqui é a cabeça de um fêmur de um homem agricultor. É que vocês não vão conseguir ver, mas o que se observa é que dentro dos nossos ossos existem trabéculas, que é tipo espaços vazios. E esses espaços, eles estão muito aumentados hoje. E o que esse estudo confirmou? Ele confirmou que quanto mais atividade física, que quanto mais musculação nós fazemos, menos espaço nós vamos ter dentro dos nossos ossos, o que vai nos dar mais força. E a causa de morte em idosos hoje pela queda, o aumento das fraturas, se dá exatamente por causa disso, por causa do sedentarismo. Ele aumenta os espaços nos ossos aqui, então os nossos ossos ficam ocos e fracos, entendeu? Então esse é o estilo de vida que nós devemos levar, é o estilo de vida de baixa ingesta de carboidrato, é onde você vai ingerir. A base da pirâmide são os vegetais folhosos, as verduras, as carnes, aí vem os alimentos como ovos, gorduras, os queijos e, por fim, os carboidratos. Eles são o pico da pirâmide. Tradicionalmente, o que está na base da pirâmide hoje são os pães e os cereais, que é uma dieta errada e que tem trazido doenças. Hoje, entende-se que essa é a pirâmide alimentar saudável. Está vendo a base? Vegetais, gorduras, ovos, queijos e, por fim, os tubérculos. Já na revista Veja, falando sobre a revista, novas pesquisas reabilitam a manteiga, o torresmo e o ovo e outras tentações deliciosas que os médicos mandam evitar. Isso aqui está sendo prescrito hoje, são as gorduras animais saudáveis. Outra, a redenção da gordura. Agora a ciência da nutrição diz que estes também são saudáveis. Nunca houve evidência experimental de que a restrição de gordura na dieta traga benefícios. Não tem um artigo que você possa ler que você vai encontrar isso. Até mesmo a evidência epidemiológica, que é pesquisar vários indivíduos, aponta para o fato de que a gordura na dieta não tem relação com doença cardiovascular. O que causa doença cardiovascular é a transformação do açúcar e do carboidrato no fígado em triglicerídeos. O triglicerídeos que vai entupir o seu coração. Então, aqui falando de evidências científicas para os mais céticos, né? Nem mesmo em pacientes com doença cardiovascular grave já estabelecida, existe evidência de malefício dessa gordura saturada, que é essa gordura animal que nós estamos falando. Não há base científica para evitar a dieta de baixo carboidrato, devido ao fato de que o consumo proporcional de gordura aumentará. Não há base científica para recomendar que a população evite o consumo de gordura mesmo saturada. E não há base científica para recomendar que pacientes portadores de doenças cardiovasculares não sigam uma dieta de baixo carboidrato. E aqui eu trago... e aqui é só para você não complicar as regras. Quais são as regras? Corte açúcar, elimine os grãos, trigo e soja, evite raízes, que são os tubérculos, em especiais batatas, se você precisa perder muito peso. Caso você não precise perder peso, você não precisa evitar os tubérculos.
4, optar por comida de verdade. 5, não consumir gorduras artificiais e evitar as refinadas, óleos extraídos de semente e perder o medo da gordura natural dos alimentos. Aqui um artigo muito bom, a ingestão de gordura saturada não está associada com risco de eventos coronarianos ou com mortalidade em pacientes com doenças de artérias coronárias já estabelecidas. Eu estou dando as provas dos fatos para vocês. Existem muitos artigos, só que todos são em outras línguas, pouquíssimos, provavelmente nenhum. Tudo você tem que ir lá no Google Academic, que é o Google Scholar, que é um Google onde você só acha artigo científico, e lá você vai ver todas essas bases, onde você vai encontrar todas essas provas aqui, artigos mostrando que a dieta que retira carboidrato e aumenta a ingesta de vegetais e carnes e proteínas e gorduras, ela tem trazido inúmeros benefícios. Mais um pouquinho de provas, tá? Se você quiser tirar foto depois e pesquisar. Quais são os modelos de alimentos saudáveis? Olha aí, é difícil você fritar um ovo, um bacon e cortar um abacatezinho, nem precisa tudo isso, eu coloquei demais. Mas aqui são pratos de pacientes. Ovo que emagreceram 10, 15 quilos. Olha um café da manhã, olha uma janta. Diga. Pois é, eu não posso fazer nada. Você vai decidir o que você vai fazer, tá? Eu estou te dando aqui a prova e dizendo o que a ciência diz. Não é nada eu, tá? Presta atenção. Não foi eu, não sou eu que estou falando isso, que inventei isso, tá? Estudo baseado em estudos. E na minha experiência clínica nessa área, eu tenho visto isso. Pacientes que estão comendo gordura estão reduzindo colesterol. Comendo gordura estão reduzindo triglicerídeos. Quando eles tiram o pão, quando eles tiram o açúcar, o triglicérides cai, o colesterol cai. Então, vamos lá, mais um prato. Isso aqui é o bauru sem pão. Ó, o queijo, o peito, aqui usou peito de peru, tomate e orégano. Lembra, sabe aquele bauru, o X-bauru? Ele não é assim, só que aqui é o sem pão. Para que precisa do pão? Você já experimentou ir num lanche lá em Porto Velho? Todo mundo já faz isso nos lanches. Já experimentou ir no lanche e pedir o X tudo sem pão? Aberto no prato, vai vir carne, vai vir filé, e tira a salsicha, viu? Salsicha é outro lixo. O resto tu come, o ovo, tomate, alface, sem o pão, aberto no prato, é isso. Entendeu? Lá em Porto Velho já virou moda, as pessoas os lanches já fazem. Vai nesses artesanais, tem food truck aqui já, que é artesanal, um que faz hambúrguer artesanal. Então faz em casa, faz o hambúrguer, compra a carne, amassa, frita, põe um ovo, põe um bacon, põe um queijo. Parece absurdo, né, eu falando isso para vocês. Ó, uma picanha com salada, pronto, um almoço. Não precisa ter arroz, feijão, farofa, macarrão, e nem tem carne. Ó, carne com uma salada, pronto. O que vai acontecer? Com a gordura, o que vai acontecer? A proteína, para ser digerida, demora de 3 a 5 horas. A sua saciedade vai aumentar. Diferente de quando você come arroz, feijão e macarrão, 1, 2 horas já foi tudo metabolizado, você quer o lanche da tarde. O que eu tenho? Eu tenho pacientes que comem 2 vezes por dia só. Eles comem quando tem fome, que é o certo. Você não é obrigado a tomar café se você não tem fome. Se você acordou e se você está sem fome, você não precisa. A indústria alimentícia falou que você tem que comer de 3 em 3 horas. É mito. Você tem que comer quando você tem fome, porque é hormonal. A fome é um hormônio liberado no seu organismo que diz precisa comer. E aí você faz a sua primeira ingestão quando você tem fome. Não precisa comer se você acordou. Mesmo porque o prêmio Nobel de 2016, do ano passado, de um médico, foi o jejum intermitente, que é você ficar longas horas sem comer. Jantou, próxima refeição é o almoço. Acordou, está com fome? Eu vou fazer jejum, porque foi confirmado que o jejum diminui a insulina, aumenta a sua concentração, aumenta a sua performance, o corpo faz um processo de autofagia. O que é isso? Ele mesmo se destrói. O que ele destrói? As células ruins para produzir novas células. Então, além de você ainda perder peso. Então, o jejum, ele é saudável. Então, você não precisa sair comendo, porque disseram que você precisa comer de 3 em 3 horas. Você pode acordar e ir direto para o almoço. Então, quando você começa a ingesta de gorduras, assim, de proteínas, o seu organismo vai demorar mais para sentir fome. Você vai ficar mais saciado. É o que um café da manhã com ovos faz.
Um ovos com bacon, por exemplo. Aquele prato que eu mostrei, abacate é uma fruta rica em gordura. E gordura mantém você saciado. Ó, abacate, ovos e um bequinho. Que absurdo, né? Ó, mais outro prato. Isso aqui é fruto do mar. E aqui um franguinho com tomate, alface, limãozinho. Pessoal, não tem segredo. É cultura, é reeducação alimentar. Ou um omelete, uma janta assim, com queijo, você pode botar queijo, você não precisa se preocupar com queijo. O queijo, quando ele está sendo fermentado, produzido, ele passa por um processo onde as bactérias comem a lactose. Tem sim, um pouquinho de lactose, mas o queijo possui uma gordura boa, então você pode comer o queijo. Diga. O azeite de oliva é essencial. Eu vou dizer os óleos que você tem que usar. É o óleo de coco, a banha de porco, o azeite extra virgem e a manteiga clarificada ou a ghee. Qual é essa? No Google, se você digitar manteiga clarificada, vai ensinar você a fazer. Tá? Vai ensinar aqui? Então, é muito fácil. É um processo que você vai esquentar a manteiga e vai retirar a parte ruim de cima, mas você precisa, é muito fácil, tá? Não, acho que em 20 minutos você produz o suficiente, uma gordura sensacional, se você utilizar ela no seu dia a dia, você vai ver que delícia. Então, aqui um omeletezinho com queijo, tomate, um marguerita, ó. Praticamente uma pizza, você não precisa mais de pizza, olha que delícia. A água. Por que que eu estou botando isso aqui? Ó? Nós somos 70% água. Então, por que que você vai beber suco se você tem que beber água? Se você é só água. Por que que você vai beber leite se você é água? Então, o nosso pulmão é 86% água, o cérebro 75% água, o coração, os rins, no sangue 85% água. Então, ó, água, você já bebeu 1 litro de água? Já são, 10 horas, já era para você ter bebido 1 litro de água. Você quer emagrecer? Quer. Água emagrece, sabia? Não tem problema. Diz que a água, esse estudo fala que a água natural ou a água morna, ela aumenta a termogênese, que é a produção de energia do organismo. Pode ser água morna, pode ser água quente. Outro estudo fala para tomar 1 copo de água morna com um limão espremido também, para aumentar o processo de energia, produção de energia no corpo. Tudo que aumenta a sua energia, a produção de energia, o seu corpo precisa dessa energia. Onde ele vai? Na sua gordura armazenada, entendeu? Mas não precisa, não é nesse, não precisa você levar ao pé da letra o sentido de você beber a água gelada, porque a temperatura da água que a gente bebe é uma temperatura ideal. Não é essa água gelada como se fosse recém-derretida. A temperatura gelada que a gente bebe é considerada uma temperatura boa. Essa da geladeira, essa dos filtros, tá? Não é esse gelado que o estudo quer dizer, tá bom? Olha os músculos, como você que quer hipertrofia, você precisa de água, porque o músculo tem 75% de água, então para a gente melhorar o nosso organismo, a nossa estética inclusive, olha as funções da água, ela diminui o cansaço, ajuda na digestão, elimina a prisão de ventre, melhora o humor, porque ela elimina toxinas livres no sangue, ela melhora a dor de cabeça e enxaqueca. Quando você está com dor de cabeça, bebe água. Bebe de 500 ml a 1 litro de água, para você ver. Ela ajuda a perder peso, ela combate o câncer, melhora a pele, hidrata, regula a temperatura do corpo e melhora a imunidade. Até 2020, a maioria dos afastamentos de trabalho será por depressão. Qual é a base para uma vida saudável? É uma alimentação, atividade física. Chimarrão pode, a erva é boa, mas a erva é um poderoso estimulante, então tem gente que dorme mal, mas todo dia toma tereré, toma chimarrão, toma café de tarde, tá? Nós vamos falar do sono já já.
Então, e uma suplementação. Infelizmente, nossos alimentos não possuem mais os minerais que precisamos, o ômega 3 que precisamos, as gorduras que comemos são todas modificadas. Então, uma suplementação é essencial hoje, vitaminas, nutrientes. E quais são os pilares para o gerenciamento do estresse? Por que precisamos gerenciar o estresse? Porque alguns estudos dizem que 80% das doenças hoje são somatizadas. O que é isso? A nossa mente afetando, alterando o nosso corpo. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas preocupações, alterando o nosso corpo, nos dando dores, dores no pescoço, dores no tórax, doenças, aumentando a pressão arterial, levando ao infarto, ao derrame e ao câncer, que são as maiores causas de morte que nós falamos. Então, quais são os pilares? O sono. Você precisa dormir. Fala assim, eu preciso dormir. Você precisa de 7 a 8 horas de sono por dia. É durante o sono que o seu corpo destrói células cancerígenas, células inflamatórias. É durante o sono que você engorda ou que você emagrece. É durante o sono que você libera melatonina, que é o hormônio do sono, o hormônio responsável pelo ciclo circadiano. Esse hormônio é um dos mais estudados hoje, porque ele faz o que? Ele te defende de inúmeras doenças. Então você precisa fazer o culto ao sono, preparar o sono, dormir a noite toda. Se o seu sono não está sendo bom, é porque você está comendo muito açúcar e não está praticando atividade física. Tá? Então, comece a mudar isso no seu dia a dia para que você tenha um sono profundo, um sono reparador. Sua vida profissional, como é que está? Essa é a sua aparência no seu trabalho? Então você precisa gerenciar seu estudo, a sua vida profissional. O seu estresse no seu trabalho está completamente relacionado à sua qualidade de vida. Como eu falei, sou médico da primeira junta. Na minha perícia que faço lá, tenho constatado o afastamento por doenças de depressão, de transtornos de ansiedade. Como é que é aqui em Ji-Paraná? Igual, olha aí. Então, e olha que a Coronel Magda está indo, né? Está saindo, né? E eu estou entrando, pegando pegando toda essa missão que ela está deixando. Mas é isso que temos visto. Transtorno de ansiedade, saúde mental. A saúde mental hoje nossa saúde mental está doente, precisamos cuidar da nossa saúde mental. E é isso que eu estou dizendo para você, como fazer isso? Contato com a natureza, você precisa sair da cidade, ir para o rio, aqui é rio, né? Não tem mar, eu botei esse mar porque a gente gosta de mar, mas vai para o rio, toma banho aqui nesse... Ó. Põe os pés na grama, põe os pés na terra. Quando você põe os pés na grama, você está neutralizando todo o campo eletromagnético, toda a poluição eletromagnética das antenas das cidades, dos aparelhos celulares que você carrega. Você está despoluindo o seu organismo, que está carregado, cansado, fadigado. Só tem um jeito, é neutralizando o campo eletromagnético, pisando na terra. Fizeram uma pesquisa com um bairro que tem uma antena de aparelho celular bem no meio e uma pesquisa com um bairro que não tem antena. Constataram marcadores de câncer, estresse e doenças e níveis de pressão muito pior nesse bairro com antena do que nesse bairro sem antena, mostrando que o campo eletromagnético, isso é uma área que está crescendo muito, a medicina quântica, a física quântica que estuda o campo eletromagnético. Então, mostrando que o contato com a natureza, que você sair da cidade, sair dos campos eletromagnéticos, você neutraliza o seu campo eletromagnético. Você já chegou no seu trabalho todo feliz, finalmente você estava feliz, e aí chegou uma pessoa reclamando, tóxica, uma pessoa reclamando, murmurando, ou alguém que fala um palavrão do seu lado. Você já viveu isso? Você fica completamente poluído. Você está lá todo bem, aí alguém chega falando um monte de palavrão. Vida social, o que é isso? Contato. Os estudos dizem que nós precisamos de 2 encontros semanais fora da rotina com nossos amigos, pessoas queridas, pelo menos 2 para quê? Para liberar serotonina. O que é serotonina? Fala assim, serotonina, para você nunca... É o hormônio do bem-estar. É o hormônio produzido no seu intestino. Olha onde é produzido. 95% dele é produzido no seu intestino, que também já está cheio de trigo. Que está cheio...
Então, você está todo já lascado. Aí você precisa... Por que as pessoas estão em depressão? Porque a gente come mal. E onde produz o hormônio do bem-estar é no intestino. E a gente está tão atordoado pelo sistema que estamos hoje, a crise do Brasil. Trabalhamos, estudamos, que nós não temos tempo de fazer o que produz serotonina. Vida social. Quando você está fora da rotina, não pode ser na rotina, não é no trabalho. Não é o café da manhã que você toma lá no seu trabalho, não. É você produzir um momento de qualidade para você. Você sair do seu ciclo, da sua rotina, ir com pessoas que amam, conversar, rir. Você produz serotonina. Mediram a serotonina antes, um exame de sangue, medir a serotonina, e durante um encontro de amigos, o nível de serotonina aumenta em 100% no organismo. E o que a serotonina faz? Ela produz bem-estar. Você, quando ri, você pode mandar essas mensagens para o cérebro. Às vezes você está triste e você está com o rosto fechado. Mas se você faz assim, ó, mesmo, eu não quero sorrir, mas eu estou sorrindo. Eu estou enviando para o meu cérebro um sinal de quê? De que eu estou sorrindo. O meu cérebro vai fazer o quê? Vai produzir serotonina. Vai liberar. Então são táticas que você faz, são terapias que você faz. Sorria, mesmo quando você não quer, para você se autocurar. Já que você não, se você não está tendo dificuldades, não está tendo esses momentos, então comece a melhorar. Exatamente por quê? Porque isso daqui, ó, a vida profissional, o estresse da vida profissional, as nossas emoções, elas produzem cortisol, que é o hormônio do estresse. O hormônio do estresse é esse hormônio que vem desencadear essas doenças. O hormônio da preocupação, os traumas, as feridas que você guarda na sua alma, separações, casamentos destruídos, traumas de infância, tudo que você guarda aí no seu coração, na sua memória, está afetando o seu corpo, está afetando a sua visão, está afetando o seu sangue. Então você precisa abrir mão disso, você precisa gerenciar as suas emoções, porque o seu cortisol, o seu nível de cortisol fica lá em cima, então você não vai conseguir trabalhar, porque você vai estar doente, você vai desenvolver uma pressão arterial, você vai desenvolver uma dor articular inesperada, você vai começar a engordar, e vai ficar obeso, e não vai conseguir mais fazer atividade física, e você vai ficar preso, você vai sentir sintomas de isolamento, que é o que o cortisol faz, sintomas de tristeza, você vai querer se isolar, e é assim, por isso que tem aumentado as doenças, porque nós não estamos gerenciando o nosso estresse, não estamos gerenciando as nossas emoções, não estamos tendo momentos de qualidade na vida social. Nossa vida espiritual, como está a sua vida espiritual? A sua meditação, a sua oração, seu contato com Deus, como está isso? A vida espiritual também é responsável em neutralizar, em diminuir o estresse, em te trazer paz. Quando você tem esperança, tudo isso melhora. Você neutraliza suas emoções. Está correndo, você está fazendo sua atividade física, o seu aeróbico, quando você faz isso, você manda oxigênio para o seu cérebro. Melhor horário de fazer, de manhãzinha, que você oxigena todo o seu cérebro, você vai pronto para o seu serviço, você vai com a sua memória melhor, você enviou sangue para o cérebro, você oxigenou o seu cérebro, oxigenou o seu corpo. Então, pela manhã, a melhor hora de fazer aeróbico. E a musculação, você está fazendo? Aumentar a massa muscular, aumentar sua longevidade, aumentar seu organismo, seu sistema imunológico, que a hipertrofia faz. Você está fazendo musculação? Se você não está fazendo, você deve. Você deve ter o seu período de caça diariamente, onde você causa hipertrofia. Se você tem problemas de coluna, vai com um profissional de educação física que ele estudou para isso, para fazer atividade que não vai lesionar sua coluna, pelo contrário, vai melhorar. Eu tinha uma escoliose, eu era torto porque não tinha postura na infância, e eu cresci eu não tinha mais como crescer, depois que entrei na academia, cresci 2 centímetros por causa do ganho de massa, e a minha coluna ela endireitou, mas minha coluna tinha escoliose. Escoliose é ter um S no meio das costas, que doía. Até hoje eu ainda sinto reflexos, né, quando estou numa cadeira que que não tem uma ergonomia ideal, né, mas infelizmente todo dia a gente senta nessa cadeira no nosso trabalho. Porque se vocês não sabem, lá onde eu trabalho, a junta médica da PM, a primeira junta médica da Polícia Militar do Estado de Rondônia, é lá no necrotério, né, do Hospital das TIR.
mas estamos lutando para ir para um lugar melhor. Saúde integral. Estudos mostram que o pH do corpo fica ácido com sentimentos pesados. Então, quando você tem um sentimento triste, quando você está triste, você fica ácido, o seu organismo fica ácido, as pessoas ao seu redor sentem. Quando você fala um palavrão, quando você xinga alguém, e enquanto você continuar guardando essa memória que está aí do seu coração, esses traumas, esse rancor que você não perdoa essa pessoa, porque a gente gosta de não perdoar, a gente gosta de ficar magoado, a gente gosta de dormir lá magoado, de dormir com raiva, pensando nas pessoas que você guarda mágoa. Enquanto que é só você fazer isso, eu perdoo, fala assim, ó, eu perdoo. E aí você tem que olhar essa pessoa na sua cabeça, eu perdoo. Você não precisa guardar isso, porque isso está te trazendo doença. Isso está te trazendo doença. Então, larga isso, perdoa, elimina os sentimentos tóxicos do seu coração, tira esse pH ácido do seu organismo, porque isso é ciência, é científico. Dores nas costas, dores no peito, alteração do ritmo do coração, aí você vai no médico, vai no cardiologista e ele fala, não tem nada, meu filho. É simplesmente as suas emoções. Então é o corpo, a alma e o espírito que devem receber os mesmos cuidados. Você tem que cuidar de você integralmente. Seu contato com Deus, seu contato com você mesmo, seu amor próprio e o cuidado do seu corpo, você tem que dedicar bastante para isso. E o segredo da longevidade, eu quero ler para vocês. Está lá em Provérbios, capítulo 3, do versículo 1 a 8, diz assim, preste atenção. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão, diga assim, prolongarão a sua vida por muitos anos. Olha que longevidade. Aí você quer ser rico? Então olha aqui. E lhe darão prosperidade e paz. É tudo que as pessoas querem. Paz, prosperidade. Gente, nós estamos vendo a Terceira Guerra Mundial, vocês estão acompanhando a TV, né? Estados Unidos, Rússia e o Iraque, a Síria. Então, a palavra de Deus prolongará a nossa vida, se você guardar. Agora, olha aqui os segredos. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonam. Isso aqui é caráter, tá? Fidelidade, lealdade. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o quê? O favor de Deus. E como se não bastasse, se você tem o favor de Deus, você vai ter o favor daqueles que estão ao seu redor, dos homens. E boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie na sua filosofia. Confie no Senhor. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Olha o que vai acontecer. Tudo isso que nós lemos, lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então, se aproxime de Deus, meu querido, porque o homem mais sábio do mundo, Salomão, escreveu, que está sendo o mal do século. A depressão é o vazio de Deus, né? É o vazio, você está vazio de Deus, longe de Deus. Então nós precisamos, aqui está uma reaproximação, Provérbios 3, 1 a 8. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então fica aí de pé, no seu lugar, que eu quero fazer um momento agora. Feche os seus olhos assim no seu lugar, que no começo eu mandei você fechar seus olhos e dar uma nota. Agora fecha os seus olhos, aí, pode botar bem alto aí no seu lugar e começa a sorrir assim para você mesmo. Começa a sorrir, mesmo que você não queira. Feche os seus olhos, sai desse ambiente. Por que você vai continuar sendo a mesma pessoa, se você pode ser uma pessoa melhor para você e para quem está do seu lado, para sua família, para as pessoas que precisam de você?
Agora se veja vencendo, se veja conquistando, se veja ganhando. Veja você alcançando os seus sonhos, os seus objetivos. Veja você fazendo um ovo no café da manhã, mudando seu café da manhã. Veja você fazendo uma carne e uma saladinha que você não come no almoço. Agora veja você acordando bem cedinho e indo fazer uma corrida, 5:30 da manhã. Veja isso e acredite nisso. Olhe você preparando para seus filhos uma comida saudável. Olha você preparando para sua família uma comida saudável. Veja você indo de encontro a essa pessoa que te magoou, indo de encontro a essa pessoa que te machucou. E veja você entregando perdão, dizendo: eu te perdoo, eu te perdoo. Perdoe, largue isso, você não precisa disso. Veja você uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. Agora veja você tão distante de Deus, mas olhe para Ele agora, veja Ele vindo ao seu encontro, dizendo: meu filho, eu tanto te esperei, eu tanto quero você perto de mim. Vai, caminha até Ele e abrace Jesus, dê um abraço bem apertado, bem gostoso, e sinta você sendo curado, sinta você sendo restaurado, suas doenças. Se aproxime de Deus, sinta Ele sorrindo para você, dizendo: eu te amo e nada pode fazer eu me separar de você. Agora você vai abrir seus olhos e você vai abraçar pessoas que estão aqui nesse lugar que você ama. Dê um abraço de 5 segundos pelo menos, porque nós precisamos abraçar. Quando você abraça, você libera serotonina também. Dê abraço bem forte, bem apertado. Quebre essa barreira. Quebre essa barreira. Isso é saúde. Quando você abraça, você libera serotonina. Homem também, abraça aí homem, abraça o seu irmão, seu amigo, que você nunca abraçou talvez. Tem que abraçar, gente, tem que abraçar. Quando você abraça, você libera serotonina. Dá um sorrisão, elogia a pessoa. Elogia essa pessoa, mesmo que ela esteja feia, esculhambada, diz: você está tão bonito hoje. Mesmo que a pessoa esteja fedendo, diz que ela está cheirosa. Você está tão cheiroso hoje. Mas abrace bem apertado. O abraço, ele tem capacidade de liberar dois hormônios: a serotonina, que é o do bem-estar, e a ocitocina, que é o hormônio da felicidade. Mas nós não estamos abraçando mais, né? Nós saímos das ruas para as salas com a introdução da televisão e das salas para os quartos com a introdução dos celulares. E o contato acabou. Nós fomos feitos para nos relacionar. Então é isso, gente, é muito simples. O processo de autocura começa quando nós cuidamos do nosso organismo de corpo, alma e espírito. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que melhorar a nossa saúde, começando do nosso interior, começando do nosso ser aqui, que só você conhece. É o amor próprio, você melhorar o amor próprio. Para você poder amar o próximo, você precisa se amar. Tá? E isso tudo que foi falado aqui, essa prosperidade que a gente leu ali, ela vem através de uma lei que existe no universo, que é a lei da semeadura, né? Que foi uma lei que Deus deixou para o universo. Tudo aquilo que você plantar, você colhe, e você colhe mais. Então plante o bem, plante um abraço, você vai receber 3, plante um sorriso, você vai receber mais, tá? Plante o seu sonho e você vai receber isso de volta, mas espalhe isso, plante saúde. Estou falando isso para chegar nesse, plante tudo que você ouviu aqui, compartilhe com as pessoas, com onde você for. Quando você começar a mudar, quando você começar a fazer as coisas saudáveis, as pessoas vão ver. Compartilhe isso. Compartilhe saúde, compartilhe bem-estar, tá? Compartilhe o seu sorriso, né? Dê o seu melhor, que o universo
vai responder a uma lei que Deus determinou, e essa lei, todas as leis determinadas por Deus, elas têm que ser cumpridas. Então, é a lei de plantar e a lei de colher.